Bom dia, alunos do Secoca. Na outra videoaula, a gente aprendeu as operações de adição e subtração com com frações. Perdão. Agora, nesse vídeo, vamos falar sobre o quê? Sobre operação de multiplicação e sobre operação de divisão com frações. Tudo bem? Primeiro caso, vamos separar o quê? A parte de multiplicação em casos. Qual é o primeiro caso que nós temos? Nós temos o caso de multiplicar um número natural por uma fração. Como assim? Vou dar um caso. Finge que você foi na casa de um amigo seu, ele vai fazer um rodízio. Tudo bem? Só acontece o que? Nesse rodízio, na casa do seu amigo, eles fizeram 6 pizzas. Só que cada pizza foi dividido o quê? Em quantas partes? Em 8 partes. 8 pedaços, né? 8 pedaços. Tudo bem? Sabendo o quê? Que você comeu um pedaço de cada uma das pizzas. Ele quer saber qual é a fração de uma pizza total você comeu, juntando todas as fatias que você comeu. Como assim? Vamos lá. Primeiramente, só tenho 6 pizzas, beleza. Vamos pegar uma pizza só. Cada pizza, ele fez o quê? Ele dividiu em 8 pedaços. Ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ele pegou... Cada pizza dividiu em 8 pedaços. Só aconteceu o quê? Você comeu um pedaço de cada uma delas. Então, em uma pizza, você comeu qual a fração? Eu comi um pedaço de quanto? De 8. Então, eu comi 1/8 da pizza. Tudo bem? Mas você comeu essa parte de quantas pizzas? Foram de 6 pizzas. Então, você comeu essa fração da pizza quantas vezes? 6 vezes. Você comeu quanto? 6 vezes 1/8. Tudo bem? Ah, professor, então o que eu faço? Quando você quer multiplicar um número natural por uma fração, o que você faz? Primeiramente, você vai multiplicar esse número apenas pelo numerador. Então vai ficar 6 vezes 1. 6 vezes 1 é quanto? 6. E o denominador? Eu não mexo nele, eu repito. Ó. Então, se eu estiver multiplicando um número qualquer por uma fração, eu só multiplico ele pelo carinha de cima. 6 vezes 1, 6. Qual é a dica? Quando você faz a multiplicação, você tem que fazer o quê? Achou a fração? Tenta fazer o quê? Tenta simplificar o máximo que puder. Aqui em cima e embaixo dá para simplificar por 2. 6 dividido por 2 é quanto? 3, tudo bem? E 8 dividido por 2, 4. Então, em relação a uma pizza, quanto você comeu dela? 3/4 da pizza, ou 6/8. Dá no mesmo, tudo bem? Porque essas frações são equivalentes, tudo bem? O outro exemplo, onde eu posso botar outro exemplo para fixar essa questão. Por exemplo, se eu pegasse e queria multiplicar 4 vezes 2 12avos. Como é que eu faço isso? Lembrando, se você quer multiplicar um número natural por uma fração, o que você faz? Você multiplica ele apenas pelo numerador. 4 vezes 2 é quanto? 8. E o denominador, o que eu faço com ele? Eu repito, ó, 8 12avos. Tudo bem? Agora vamos simplificar. Ó. Divido em cima e embaixo por 2. 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. Ainda dá para simplificar. Dividindo por 2, em cima e embaixo. 4 dividido para 2, 2. 6 dividido para 2, 3. Pronto. Então, quanto que é 4 vezes 2 12avos? É igual a 2 terços. Lembrando, essas três frações representam a mesma quantidade. Essas três frações são o quê? São equivalentes. Tudo bem? Esse é o primeiro caso. Eu posso também ter o caso na multiplicação, onde eu faço o quê? Onde eu faço a multiplicação entre duas frações. Como assim, turma? Quando eu tenho um caso que eu quero multiplicar duas frações. Como eu posso ter esse caso? Eu posso pegar e eu peço, eu quero meio, que seria a metade de 4 sextos. Eu quero 1/2 de 4 sextos. Tudo bem? É um caso, é um exemplo. Lembra, o D que significa na matemática? O D significa multiplicação. Então, eu tenho 1 sobre 2 vezes 4 sobre 6. Tudo bem? Mesma coisa eu pegasse, olha, eu quero a metade, que seria 1/2, né, de 4 sextos. É 1/2
D 4/6. O D é multiplicação. Mas, professor, o que eu faço quando eu tenho a multiplicação entre duas frações? Muito simples. O que você vai fazer? Se eu tenho a multiplicação entre duas frações, eu vou multiplicar numerador com numerador. 1 vezes 4, 4. E denominador vezes denominador. 2 vezes 6, 12. Posso simplificar? Posso. Dividindo por 2 em cima e embaixo. 4 dividido para 2, 2. 12 dividido para 2, 6. Dá para simplificar? Ainda dá. Dividir cima e embaixo por 2. 2 dividido para 2, 1. 6 dividido para 2 dá 3. Então deu quanto? Deu 1/3. Tudo bem? Para fixar, vou botar mais um exemplinho aqui. Se eu pedisse 5/6 de 2/3, o que eu faço? 5/6. O D sempre vai ser o quê? Multiplicação. 2/3. Multiplicação entre duas frações, o que eu faço? Vou multiplicar numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 2 vezes 5, 10. 6 vezes 3 dá quanto? 18. Dá para dividir em cima e embaixo, não dá? Dá para dividir por 2. 10 dividido para 2, 5. 18 dividido para 2, 9. Então deu 5 nonos. Tudo bem? Show de bola. Mas o que acontece? Na multiplicação eu posso ter esses casos, tudo bem? Ah, professor, o que eu posso fazer para facilitar na hora de fazer a multiplicação? Eu posso ter questão de multiplicar números grandes. Como assim? Posso ter o caso igual exemplo. Ó. Vamos facilitar a nossa vida? Eu tenho 9/4 vezes 2/3. Tem uma técnica chamada de técnica do cancelamento. Deixa eu ver aqui embaixo. Do cancelamento. O que seria essa técnica do cancelamento? É como se fosse, na hora de fazer essa operação, antes de você multiplicar, você fosse simplificando essa fração, essas frações. Mas como é que eu vou simplificar, turma? Quando você tem uma multiplicação, só pode simplificar pela diagonal. Olha, o numerador de uma com o denominador da outra, ok? Na multiplicação, tudo bem? Então você tem que ver se esse numerador e esse denominador tem como dividir por algum número. Perceba, tanto 9 quanto 3 dá para dividir por quanto? Eu posso dividir aqui e aqui por 3. Não consigo dividir aqui e aqui por 3? 9 dividido para 3 dá quanto? 3. 3 dividido para 3 dá quanto? 1. O 4 e o 2 dá para dividir por alguém? Dá. O 4 dá para dividir para 2 e o 2 dá para dividir para 2. Lembra, na parte de cancelamento só posso fazer o quê? Simplificar o numerador de um com o denominador da outra. Eu tenho que simplificar por o mesmo valor, tudo bem? Ó, 2 dividido para 2, 1. 4 dividido para 2 dá quanto? 2. Multiplicação, ó, 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2. 3 sobre 2. Perceba o quê? Se eu fosse multiplicar aqui, daria um número grande. Daria do mesmo jeito. Tipo, ah, professor, mas se eu não cancelasse, ia dar o mesmo resultado? Daria. Faria como, ó? Ficaria 9 vezes 2. 9 vezes 2 é quanto? 18. 4 vezes 3 é quanto? Tá? 12. O que aconteceria? Daria 18 sobre 12. O que eu precisaria fazer o quê? Ir simplificando, ó. Dividindo por 2, em cima e embaixo. Quer ficar quanto? 9. Vai ficar 6. Aqui dividida por quanto? Por 3. E quer ficar quanto? 3 sobre... Viu que deu o mesmo resultado? A técnica de cancelamento é boa por causa de quê? Se eu tiver um número grande, exemplo, um valor grande. Exemplo, vou botar um valor aqui que é grande, que essa técnica pode facilitar. Por exemplo, tem aqui, se eu tivesse 12 sobre 10, visto que eu peço que você simplifique para uma fração irredutível, vezes 5/8. Perceba que se eu multiplicar vai dar um número grande, não vai dar um número grande, tanto em cima quanto embaixo? Mas o que eu posso fazer? Eu posso fazer essa simplificação, olha. Tanto esse 10 quanto 5, ó, dá para simplificar por quanto? Por 5. Esse 12 e esse 8, dá para simplificar por quanto? Por 4. 12 dividido por 4 é quanto? Vai dar 3. Cadê aqui? Vezes. 8 dividido para 4 vai dar quanto? 2.
10 dividido para 5 vai dar quanto? 2. E 5 dividido para 5 vai dar 1. 3, ó, duas frações sendo multiplicadas, multiplico o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. 3 quartos. Ah, professor, mas vai dar a mesma coisa se eu não cancelar? Dá. Olha, ó, vamos lá. Ó, se fosse 12 décimos vezes 5 oitavos, vamos fazer do jeito que a gente conhece, ó. O de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. 12 vezes 5 vai dar 60. 10 vezes 8 vai dar 80. Simplifica em cima e embaixo por 10, vai dar 6 sobre 8. Dividido por 2, vai dar quanto? 3, e aqui vai dar 4. Viu? Deu o mesmo resultado. Só que a técnica de cancelamento, dependendo do número, se for um número muito grande, facilita a sua vida. Tudo bem? E vai te ajudar bastante. A parte de multiplicação que eu queria que você soubesse é somente isso. Agora vamos para a parte de divisão. Tudo bem? Tá falando de multiplicação? Agora vamos para a parte de... Eu sou preguiçoso, eu vou apagar só a multiplicação. Deixa eu ver aqui para a divisão. Divisão com frações. Pronto. Divisão com frações. Então, vou fazer o quê? Vou botar os casos onde eu posso ter a questão de divisão. Onde podemos cair frações. Posso ter divisão o quê? Ó, de uma fração por um natural, por um número natural. Primeiro caso, ó, divisão de uma fração por um número natural. Como assim? Um caso onde pode acontecer isso. Nesse caso aqui, olha, finge que eu tenho uma jarra de suco. Usa a imaginação, isso aqui é uma jarra de suco. Só que nessa jarra de suco acontece o quê? Eu tinha apenas a capacidade, vou até botar aqui menor, para vocês entenderem. Eu tinha apenas 2/6 de suco. Eu tinha 2/6 da capacidade desse meu jarro, tudo bem? De suco. Só que eu queria pegar essa minha quantidade, eu quero dividir para 3 pessoas. Então eu quero pegar esse suco que sobrou, esse 2/6, essa quantidade, quero dividir com 3 pessoas. E eu quero saber que fração cada pessoa vai beber do total em relação à garrafa, ok? Ao suco que tinha na garrafa. Então eu quero o quê? Pelo que eu disse ali, significa o quê? Que a gente pegou essa quantidade de suco, que é 2/6, a quantidade de suco que tem na minha jarra, e eu vou pegar ele e vou dividir por 3 pessoas. Vou pegar esse número aqui e vou dividir por 3. Turma, a parte de divisão, como é que funciona? A gente vai usar um conceito muito importante, que é o conceito de inverso. Tudo bem? O que seria inverso? Vamos lá. A multiplicação não é inverso da divisão? Então, como é que eu faço uma divisão entre fração e um número qualquer, ou entre frações? Tem um macete. Como que eu resolvo? Não quero dividir 2/6 por 3. Quando eu for sempre dividir frações, eu vou repetir sempre o primeiro número. Aqui não é 2/6? Então, eu vou repetir 2/6. Eu repito a primeira e vou multiplicar o inverso da segunda. Qual é o inverso de 3? O inverso de 3 é 1/3. Tudo bem? Como assim? Ah, professor, 8. Qual é o inverso de 8? O inverso do 8 é quanto? 1/8. Qual é o inverso de 10? O inverso de 10 é 1/10. O inverso de um número natural é só fazer o quê? Colocar 1 sobre esse número. Acabou. Esse é o inverso. O inverso de 8, o inverso de 10. Ah, professor. Ah, mas se eu tiver uma fração, se eu tiver, exemplo, 2/4. Qual é o inverso de 2/4? O inverso de uma fração, você vai trocar. O numerador vira denominador e o denominador vira numerador. Qual é o inverso de 2/4? 4/2. Então os números só vão trocar de lugar. Vão se inverter. Tudo bem? Nesse caso ele quer o quê? Na divisão, eu sempre vou repetir o primeiro e multiplico o inverso do segundo. Qual é o inverso de 3? 1/3. E essa multiplicação a gente sabe que é como? Só multiplicar numerador vezes numerador. 2 vezes 1, 2.
e denominador vezes denominador. 6 vezes 3, que vai dar quanto? 18, ok? Dá para simplificar essa fração? Dá. Dá para simplificar como? Por 2. 2 dividido para 2 vai dar quanto? 1. 18 dividido por 2 dá quanto? 9. Então ele tomou quanto? Cada um tomou um nono da quantidade de suco que pode ter na minha jarra, tudo bem? Então, um nono do suco cada um tomou. Tranquilo? Tudo bem? Show de bola! Vou botar outro exemplo, onde pode ter esse caso de a divisão de uma fração por um número natural. Igual exemplo, se eu pego 3 sétimos, quero dividir isso aqui para 2, o que eu faço? Lembra? Sempre quando for divisão envolvendo frações, o que eu faço? Repito a primeira e multiplico o inverso da segunda. Qual é o inverso de 2? 1 sobre 2. Então, só multiplicar agora, ó, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 3 vezes 1, 3. 7 vezes 2, 14. Acabou. 3, 14. Tudo bem? Também eu posso ter o quê? Aqui não foi uma fração por um número natural? Eu posso ter divisão de um número natural, ó, um natural, por uma fração. Contrário, ó. Eu tenho um número e quero dividir por uma fração, ok? Vamos fingir, vou ter esse exemplo. Eu tenho uma jarra de 3 litros, ok? E eu quero dividir em copos. Só que cada copo contém o quê? 1/5 de litro, ok? Então, cada copo contém 1/5 de litro. E eu quero saber quantos copos eu vou conseguir encher com 3 litros. Então, lembrando, ó, eu quero pegar 3 litros, quero dividir essa quantidade em copos, onde cada copo tem o quê? 1/5 de litro, ok? Então, ele vai pegar o quê? Esses 3 litros e vai dividir por esse 1/5. Tudo bem? Professor, você não falou para mim que na divisão eu não repito a primeira e multiplico o inverso da segunda? Beleza, você repetiu o primeiro, vai multiplicar o inverso da segunda. Qual é o inverso de 1 sobre 5? O inverso de uma fração, o de baixo vai para cima e o de cima vai para baixo. Ok? Então, se eu tenho um número vezes uma fração, o que eu faço? Só multiplico pelo numerador. 3 vezes 5, 15. Então, ficou 15 sobre 1. 15 dividido para 1 dá quanto? 15. Então, quantos copos você consegue encher com esses 3 litros? Consigo encher 15 copos. Tudo bem, turma? Bem simples. É só pegar esse número e dividir pelo outro. Ó, sempre repete o primeiro e multiplica o inverso da segunda na divisão. Quando envolver frações, sempre faça isso. Repita o primeiro e multiplica o inverso do segundo. Tranquilo? Tudo bem? Lembra, o que é inverso? Numa fração, o de baixo vira o de cima e o de cima vira o de baixo. O inverso de um número é 1 sobre aquele número. Tudo bem? E agora, para finalizar, eu posso ter divisão de uma fração por outra. Como assim? Se eu quiser, exemplo, 2/4 dividido por 5/3. Lembra, sempre quando for divisão, o que você faz? Repete a primeira, né, 2/4, e multiplica o inverso da segunda. Qual é o inverso de 5 sobre 3? O de baixo vira o de cima e o de cima vira o de baixo. Agora eu multiplico. Multiplicando frações, é o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 5 vai dar quanto? 20. Dá para dividir aqui por quanto? Por 2, em cima e embaixo. 6 dividido por 2 dá 3. E 20 dividido por 2 dá 10. 3 décimos. Tudo bem? Mais um exemplo para a gente reforçar isso aqui. Só pegar exemplo. 7/6. Eu quero dividir para 3 meios. Lembra, sempre quando for divisão, o que eu faço envolvendo frações? Repete a primeira e
multiplico o inverso da segunda. Qual é o inverso de 3 sobre 2? 2 sobre 3. Inverso é só trocar a posição. Multiplicação de uma fração para outra, o que eu faço? Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 7 vezes 2 é quanto? 6 vezes 3 dá quanto? 6 vezes 3 dá 18. Em cima e embaixo dá para simplificar por quanto? Dá para dividir em cima e embaixo por 2. 14 dividido por 2 dá 7. E 18 dividido para 2 dá quanto? Dá 9. Então deu quanto? 7. Vamos. Tudo bem? Show de bola? Somente isso, turma. Uma observação que eu posso fazer para vocês, antes de passar os exercícios, é qual? Eu posso ter um caso assim, olha, de eu perguntar para vocês, eu quero saber, exemplo, eu quero a quinta parte de 2/4. O que é a quinta parte? A quinta parte é o quê? É a mesma coisa que 1 sobre 5. Quinta parte, 1/5 de 2/4. O D é o quê? Né? Multiplicação? Então ficaria como? 1 sobre 5 vezes 2 sobre 4. Multiplico o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. 2 vezes 1, 2. 5 vezes 4 dá quanto? 20. Dá para dividir em cima e embaixo por 2. 2 dividido para 2, 1. 20 dividido para 2 dá 10. Deu quanto? 10. Show? Agora eu quero fazer o quê? Vou passar para vocês os exercícios para fazerem em casa. Vamos lá. Exercícios. Vamos lá. Quero que vocês façam as páginas 45 a 48 e da página 52 a 56. Bem? Estou passando um bocado de página porque na outra aula eu decidi fazerem só 3 páginas e mesmo assim muito aluno não fez as páginas. Então agora eu vou passar os exercícios e quero que todos façam. Tudo bem? Ok, então. Até a próxima videoaula, alunos.